Isso, pessoal. Vamos entender aqui a parte do que é uma modelagem correta para a gente ter o nosso serviço RESTful implementado com os padrões corretos e para realmente ser uma API RESTful. Tá? Lembra que a gente passou por aqueles verbos do HTTP, que era o GET, POST, PUT, DELETE? Então aqui a gente vai ter uma comparação de como aplicar isso corretamente com REST, para realmente ser um serviço, uma API, um sistema construído em REST. Tá? Possivelmente vocês vão encontrar muitos sistemas por aí que falam que é em REST. Não deixa de ser, mas está fora do padrão, tá? O que expõe muitos problemas. Então, quando a gente fala em REST, a gente tem que pensar em simplicidade, facilidade. Tá? A gente não pode amarrar o sistema, a gente tem que pensar que todo tipo de sistema pode consumir nossa API. E a manutenção tem que ser fácil, não pode quebrar, tá? Então a gente tem que pensar em vários fatores para realmente ter uma API REST elegante, usável, escalável, fácil manutenção, tá? Consumo facilitado também. Tá? Então existem alguns padrões aí que a gente tem que seguir. A gente vai ver aqui sobre a modelagem correta das URIs. Não é URL, tá? O URL é, por exemplo, www.javaavançado.com, que é o meu site. Isso seria uma URL, certo? O URI é o quê? É como que a gente vai acessar o nosso método RESTful, tá? Então a gente vai usar o que? Os verbos HTTP, que a gente decide qual serviço RESTful vai ser acessado, né? Com o GET, com o POST, com o PUT, DELETE, a gente consegue separar. E a URI, que é o que? É o nosso serviço, tá? E qual método? E a ação que a gente quer, né? Porque o nosso verbo, ele define a ação. Tá? Então aqui, quando vocês encontrarem projetos RESTful implementados dessa forma aqui, ó, com a URI, então ele está de forma extremamente errada, ele está criado de forma errada. Tá? Isso aqui porque se você alterar essa URI dentro do teu projeto, todos os clientes que consomem vão ter que descobrir que a tua URI foi alterada, certo? E daí vai gerar o quê? Manutenção no sistema, vai ter quebra de sistema, vai ter sistema parando, tá? Então gera uma manutenção, quebra de padrões, queda de sistema, tá? Vai gerar uma bagunça. Você também não pode expor também o que a tua URI está fazendo, tá? Não pode expor assim ao cliente, tá? Não pode deixar tão vulnerável isso. Então, assim, a URI tem que seguir sempre um padrão. Pode ver que é cliente, 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 tá? É sempre o cliente barra valor que a gente quer, ou no caso do post, não vai ter o barra valor, porque o post a gente está enviando um objeto inteiro para ser salvo, tá? Mas com put, com delete, com get, a gente consegue passar o parâmetro por causa da ação, né? O verbo define a ação. Se o nosso verbo define a nossa ação, então a gente não precisa escrever o que vai ser feito, né? Não precisa escrever aqui que a gente realmente vai buscar, que a gente realmente vai salvar. Não precisa, tá? Isso daqui vai ser acessado pelo framework JavaScript, tá? Só para a gente entender, vai ser acessado pelo navegador por um framework em JavaScript. Vai apontar para o nosso projeto, para a nossa API, passando a URI e o parâmetro. Vai passar o verbo e vai passar o URI, que vai definir a ação. Já dentro do nosso código, no código Java mesmo, a gente escreve sim, que a gente vai ter, buscar pessoa. Tá?
buscar pessoa. A gente escreve para a gente saber, para a gente, né? Mas você não vai colocar isso na URI. Então aqui, por exemplo, esse controller e esse método aqui com Spring REST, ele está dentro do padrão da arquitetura REST, trabalhando com a URI cliente, ó, porque eu mapeei o URI cliente, tá? Então aqui, ó, a questão dos verbos, quando você encontrar alguma API RESTful implementando dessa forma o URI, tipo, dizendo o que vai fazer, está totalmente errado, tá? A gente consegue dizer a ação e fazer o consumo correto do RESTful dizendo através do verbo. Se é o GET, a gente vai passar a URI cliente /1, por exemplo, ou então poderia ser o CPF. E a gente está visualizando, porque a ação do GET é visualizar, é buscar. É buscar, tá? O POST, a gente só vai passar, vamos passar o verbo HTTP POST e vamos passar para essa URI e o JSON, ele vai entrar no nosso método e ele vai criar, vai gravar no banco. O PUT, a gente só passa o cliente e o código que a gente quer alterar. Tá? E o delete, a gente, mais uma vez, a gente vai criar aqui, vai passar para a nossa URI cliente apenas o código, ele vai remover. Então, a ação já define o verbo. A gente não precisa ficar inventando nomes diferentes, tá? A ação já define o verbo. E a gente mapeia o quê? Apenas uma URI de cliente. A gente só vai mapear aqui, ó, no nosso controller, com o request map, a gente só vai mapear o /cliente. Nesse caso aqui, a gente tem o método buscar pessoa. Então, pelo get, tá? Pelo get, eu passo com o framework JavaScript. Eu passo lá do navegador em JavaScript. Eu defino que o nosso verbo vai ser o get. Tá? Então, eu passo o get, passo para o meu cliente, passo o meu código. Automaticamente já vai cair aqui nesse método do buscar pessoa, porque eu estou mapeando com get mapping. Tá? Então a gente vai ter aqui /cliente o código que eu estou passando. Como eu estou passando o verbo get, automaticamente ele vai cair aqui no meu buscar pessoa. Daí eu vou pegar o meu código, né, ou CPF, vou implementar aqui toda a minha rotina de consulta ao banco de dados, trazer o objeto, processar o que eu quiser e dar a resposta. A gente sempre vai usar esse response entity, que ele é um objeto que a gente vai conseguir dar a resposta de uma forma correta para o nosso navegador. E a gente consegue sempre também dar o status da nossa resposta, dizendo se deu um erro, se deu ok. Tá? Uma estrutura aqui de um controller e um método RESTful, tá? O controller ele sempre vai ser mapeado aqui com RESTful. Tá? Quando a gente mapeia com RESTful, esse nosso controller ele já sempre vai ficar entendível dentro do sistema, que ele vai retornar dados para a gente, vai retornar JSON, certo? E aqui a gente está mapeando, que vai ser a URI de cliente sempre. Aqui nos métodos a gente não precisa indicar mais cliente /CPF, a gente não precisa, é só aqui, ó, /cliente. Né? A gente mapeia, né? Como a gente está dizendo aqui que é o get, ó, get mapping, então o nosso verbo é o get. Tá? Esse get também vai ser escrito pelo framework JavaScript. Lá no sistema, a hora que o usuário clicar em buscar, vai ser passado esse get também. Vai ser passado esse get, vai cair aqui, vai ter um mapeamento da URI e vai cair no get. Né? Pela nossa variável aqui, CPF, no caso a gente passou o CPF, pode ser, e daí eu faço a consulta da pessoa no banco de dados pelo CPF e retorno. Tá? Se fosse um post, aqui seria @post. Tá? Aqui seria @post, daí iria mudar aqui o recebimento, daí aqui a gente ia fazer o processo de gravar. Se é um put, por exemplo, a gente quer o quê? Fazer a alteração. Aqui seria put mapping, iria receber daí
os dados ou então pesquisar e colocar em alteração, tá? E o delete aqui seria @deletemapping, e receberia aqui o código, ou pode ser deletar por CPF também. Eu receberia aqui esse CPF, fazia o delete e dava a resposta de que deletou com sucesso, tá? Então, a nossa modelagem de REST é em cima dos verbos que definem a ação, tá? O verbo ele vai vir do JavaScript, do método JavaScript, e automaticamente a gente já sabe qual que é a ação que ele vai ter que chamar dos métodos REST, for a nossa API REST, de acordo com a anotação. Se é GET, que está vindo pela requisição, então ele vai chamar o GET. Se é POST, então ele vai chamar o POST. Se é PUT, ele vai chamar o PUT. Se é DELETE, ele vai chamar o DELETE. Sempre mapeando para uma URI de verbo, cliente. Se fosse produto, aqui seria tudo produto, tá? E assim por diante. Então, assim vocês já podem seguir, ter em mente esse padrão correto de implementação de REST para serviços RESTful, tá? Essa implementação aqui, ela funciona, mas ela é errada, ela pode dar muito problema, fica difícil. Vocês vão ver que a partir do momento que vocês entendem a modelagem correta, a gente vai conseguir criar sistemas e consumir as nossas APIs RESTful de maneira super simples, tá?